Então, a nossa aula de hoje fala um pouquinho sobre sequências convergentes e propriedades dos limites, tá? Então, essa aula é consequência da aula de ontem, tá? Então, um conceito interessante sobre sequência é quando é que uma sequência é dita não decrescente, tá? Então, sempre que o AN for menor ou igual que o AN mais 1 para todo N, ela é dita não decrescente. Então, a sequência com os termos 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Então, tem momentos que a igualdade acontece, mas tem momentos que a igualdade não acontece. Então, ela é dita não decrescente. Bom, uma outra definição interessante é quando é que uma sequência é chamada crescente. Ela é crescente sempre que a n for menor do que o an mais 1 para todo n. Então, nesse caso, a igualdade não é permitida. Então, está aqui um exemplo de uma sequência ao qual 0 ele é menor do que 1/2 é menor do que 2/3, 2/3, por sua vez, é menor do que 4, e assim sucessivamente. Então, a gente pode observar que essa sequência obedece essa lei de formação, e o AN é sempre menor do que o AN mais 1, ou seja, ela é uma sequência crescente. Uma outra definição é sequência não crescente. Agora, o sinal de desigualdade inverte, né? O AN é maior ou igual para todo N. Então, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, e assim vai, tá? Então, esse é um exemplo de uma sequência não crescente, pois em algum momento acontece a igualdade. Por último, uma sequência é dita decrescente, sempre que o AN for maior do que o AN mais 1 para todo N, ou seja, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ela está decrescendo, ou seja, essa sequência ela é dita decrescente. Então, essas são definições importantes, uma vez que eu preciso para enunciar alguns resultados. Então, essa sequência, por exemplo, aí, ó, a sequência xn igual a 5 sobre n mais 3. Ela é decrescente. Pô, como é que ela é decrescente? Como é que eu argumento isso, né? Bom, para mostrar que ela é decrescente, eu preciso mostrar que o xn ele é maior que o xn mais 1 para todo n. Preciso mostrar que isso vale para todo n. Nos naturais, tá? Então, observe que 5 sobre n mais 3 é maior que 5 sobre n mais 1 mais 3. Isso, por sua vez, isso é igual a 5 sobre n mais 4. Ou seja, à medida que o meu denominador cresce, a minha sequência decresce. Então, observe que o xn ele é maior do que o xn mais 1. E isso vale para todo n, tá? Então, por exemplo, se você observar o primeiro termo dessa sequência, ele é 5 sobre 4. O segundo termo dessa sequência, ele é 5 sobre 5. 5 sobre 6. E assim vai. Ou seja, essa sequência tende a ser decrescente, tá? Bom, sequências que se enquadram em uma dessas definições são chamadas monótonas, tá? Então, se uma sequência é crescente, se ela é não crescente, se ela é decrescente ou não decrescente, ela é chamada monótona. Deve-se observar que toda sequência possui uma subsequência não decrescente ou uma subsequência não crescente, ou possui ambas, tá? Então, tente demonstrar esse resultado, tá? Deixo como uma reflexão para vocês. Bom, outro exemplo. Considere a sequência A1 igual a 1, A2 igual a 1 menos 1/2, A3, 1 menos 1/2 mais 1/4, A4, 1 menos 1/2 mais 1/4 menos 1/8, e assim sucessivamente.
Bom, note que a subsequência A2, A4, A6 e assim sucessivamente, ela é crescente. Por quê? Ou seja, os termos da sequência cujo índice são pares, tá? Ó, o A2N, ele é 1 menos 1 meio, somado com 1 quarto menos 1 oitavo. Depois, até 1 sobre 2N menos 1 sobre 2N. Bom, se você observar essas expressões entre parênteses agrupadas, elas são positivas, tá? 1 menos 1 meio é positivo, 1 quarto menos 1 oitavo é positivo, ou seja, todos os termos são positivos. Bom, vamos ver quem é o próximo, né? N mais 1. Vamos ver quem é o próximo. O próximo termo dessa sequência é o seguinte. Vou trocar N por N mais 1. Então, o A2N vai se escrever como sendo A2N mais 1, ou seja, é o A2N mais 2. Então, o A2N mais 2 é a mesma coisa que considerar o A2N mais o próximo termo. Quem é o próximo termo? É o é o 1 sobre 2 elevado a 2N menos 1, menos 1 sobre o 2N menos 2. Bom, esse termo entre parênteses, ele é positivo, alguma coisa maior do que zero, que mostra que A2N mais 2 é maior do que A2N para todo N. Ou seja, essa minha, esses meus termos positivos, eles realmente se enquadram nessa definição de sequência crescente, tá? Por outro lado, se você olhar a subsequência dos termos ímpares, o A1, o A3, o A5 e por aí vai, ela é decrescente. Bom, basta observar que o A2N mais 1 é 1 menos 1 meio, menos 1 quarto, menos 1 oitavo, menos 1 16 e por aí vai. Ou seja, todos esses termos que estão aqui entre parênteses são positivos. E eu estou pegando o 1 e subtraindo uma porrada de coisas negativas. Bom, o A2N mais 1, consequentemente, é maior do que o A2N mais 3. Portanto, a sequência original ela possui duas subsequências, uma delas crescente e uma outra decrescente. Esta sequência voltará a ser analisada quando estudarmos as séries numéricas. Mas eu tenho um teorema interessante para questionar um pouco essas coisas, tá? Uma sequência possui subsequências crescentes e decrescentes. Então, o teorema seguinte nos fornece uma importante propriedade das sequências convergentes. Teorema 1 é conhecido como teorema da divergência. Toda sequência convergente ela é limitada. Bacana. Sejam a n uma sequência convergente, com L igual ao limite de AN, tomando o epsilon igual a 1, existe um N0, tal que o módulo de AN menos L é menor do que 1, se N for maior ou igual que N0. Bom, o módulo de AN pode ser escrito como sendo o módulo de AN menos L mais L. Isso, por sua vez, é menor ou igual que o módulo de AN menos L mais o módulo de L. Isso aqui, por ser menor do que 1, isso é menor do que 1 mais o módulo de L, sempre que N for maior ou igual que N0. Bom, os termos restantes da minha sequência, antes do N0, podem ser limitados. Ou seja, chamei de K o maior valor entre o módulo de A1, A2, até o módulo de AN menos 1. Tudo isso limitado por essa constante K, tá? Peguei o maior valor. Bom, para qualquer N, o módulo de AN é menor ou igual que o máximo entre os dois valores. E isso conclui a nossa demonstração, de modo
que a gente garante que toda sequência convergente ela é limitada. Bom, esse resultado vai ser útil de alguma forma, professor? Olha, da forma direta não, mas a gente vai usar a sua contrapositiva. A contrapositiva diz o seguinte: uma sequência ilimitada, ela é divergente. Então é assim que a gente vai usar a contrapositiva. Então, de fato, a sequência cujo enésimo termo é dado por n mais menos 1 elevado a n vezes n, ela é igual a zero se n é ímpar e ela é igual a 2n se n é par. Ela é ilimitada pela propriedade arquimediana. Logo, ela é divergente. Então, mostrar que uma sequência ela é ilimitada é mostrar que ela é divergente. Tá? Esse teorema é útil por isso. Então, a recíproca do teorema 1, ela é falsa. Isto é, existem sequências que são limitadas, mas não são convergentes. Então, preste atenção. O teorema 1 fala o seguinte: se a sua sequência ela for convergente, implica que ela é limitada. Porém, a recíproca não é verdadeiro, né? Ou seja, se ela for limitada, implica dizer que ela é convergente? Resposta: não. Tá aqui o contra-exemplo. Seja x igual a menos 1 sobre n, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Então ela é limitada. Porém, ela não converge. Então a recíproca do teorema 1 é falsa, tá? Não é verdadeiro. Bom, se você observar, né, essa sequência ela é limitada, contudo divergente. De fato, suponha que esse limite vá para um certo b. Então, para cada epsilon maior que zero, em particular epsilon igual a 1, existe um n0, tal que o módulo de menos 1 elevado a n menos b tem que ser menor que 1 para todo n maior ou igual que n0. Se n for par, quer dizer que 1 menos b é igual ao módulo de b menos 1, que é menor do que 1, isso se somente se o b estiver variando entre 0 e 2. Bom, se n for ímpar, então o módulo de menos 1 menos b é igual ao módulo de b mais 1, que é menor do que 1, se somente se b estiver variando entre menos 2 e 0. Coisa estranha, né? Bom, como existem pares e ímpares maiores que n0, então não existe nenhum b satisfazendo as duas condições anteriores ao mesmo tempo. Então não tem nenhum b que esteja entre 0 e 2 e que esteja entre menos 2 e 0 ao mesmo tempo. Então, isso aí realmente nos leva a uma contradição, tá? Bom, a definição de monotonicidade de sequência é o ingrediente a ser acrescentado para obtermos a recíproca do teorema 1. Isto é, formalmente enunciado no seguinte teorema. Então, se a gente quer ter a recíproca do teorema 1, a gente precisa acrescentar mais coisas, tá? Ou seja, toda sequência que for monótona, limitada, de números reais, agora sim você garante que ela é convergente. Então, teorema 1 dizia o que para a gente? O teorema 1 dizia que se a sequência, se a n é convergente, isso implicava em a n é limitada. Porém, a volta do teorema 1 era falsa, né? A gente precisava de mais coisas para garantir que ela fosse convergente. E aí aparece o teorema 2. Ó. Qual é a novidade? É que ela, além de ser limitada, eu preciso de um argumento novo. Ó. Eu preciso que, além disso, ela seja monótona. Se ela for monótona, limitada, ela é convergente, tá? Então, a sequência, por exemplo, 1 sobre n, ela é monótona, decrescente. Por quê? Porque
Q1 sobre N é maior do que 1 sobre N mais 1 para todo N. Como Xn está entre 0 e 1 para todo N, então a sequência é limitada. Portanto, pelo teorema 2, Xn é convergente. E para onde converge, professor? Para zero. Então, a gente mostrou que essa convergência existia na aula passada por epsilon, utilizando o epsilon. Porém, a gente consegue argumentar que ela converge para zero, essa sequência, tá? Por quê? Porque você mostrou que ela é decrescente e ela agora é limitada. Então, pelo teorema da monotonicidade, ela converge, tá? Bom, outro exemplo. Xn igual a 5 elevado a n, dividido por 2n fatorial. Ela é convergente e pede-se para calcular o limite dela. Bom, como é que eu mostro que ela é convergente? Preciso mostrar que ela é monótona. Mostrar que uma sequência é monótona tem 4 possibilidades, né? Ou ela é crescente, ou ela é não crescente, ou ela é decrescente, ou ela é não decrescente, tá? Bom, para isso a gente precisa comparar o xn e o xn mais 1, tá? Não tem o que fazer, tem que sempre comparar esses dois termos e aí tirar alguma conclusão. Bom, quem é o xn mais 1? É trocar n por n mais 1. Então, o xn mais 1 é 5 elevado a n mais 1, dividido por 2 vezes n mais 1 fatorial. Isso é 5 vezes 5 elevado a n, dividido por 2n mais 2, vezes 2n mais 1, vezes 2n fatorial. Isso, por sua vez, é igual a esse pedaço aqui, é novidade para mim. E esse outro pedaço aqui, ó, esse eu conheço. Esse é a xn, ó. Então, ó, tá aqui, ó. Até agora eu só mostrei que xn mais 1 é esse múltiplo aqui da xn. Bom, o que é que eu preciso fazer agora? Note o seguinte, 2n mais 2 vezes 2n mais 1, isso é maior ou igual que 2 mais 2 vezes 2 mais 1. Bom, 2 vezes 2 dá 4, 2 mais 1 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. Então 1 sobre 2n mais 2 vezes 2n mais 1 é menor ou igual que 1 sobre 12. Observe que isso aqui é menor que 5 sobre 12, e 5 sobre 12 é menor do que 1. Bom, e o que é que eu garanto com isso, professor? De 1 em 3, nós concluímos que a xn mais 1 ela é menor do que a xn para todo n. Portanto, xn é decrescente. Isto é, xn é monótona. Bom, preciso mostrar agora que ela é limitada. Se eu mostrar que ela é limitada, eu mostro que ela converge. Usando o fato de que xn é decrescente, observe que xn é menor ou igual que o x1 e o x1 é 5 sobre 2 para todo n. Por outro lado, temos que xn é maior do que 0 para todo n. Portanto, xn está entre 0 e 5 meios para todo n. Portanto, ela é limitada. Se ela é limitada e ela é decrescente, ou seja, monótona decrescente, então, xn é monótona, limitada, e pelo teorema 2 temos que ela é convergente, ou seja, xn possui limite finito. Em outras palavras, o limite de xn vai para algum L, e precisamos descobrir quem é esse L, tá? Então, vamos lá. Vou passar o limite em ambos os lados, tá? Então, o limite de xn mais 1 é igual ao limite, quando o n tende ao infinito, de 5 sobre 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes xn. Ora, o limite do produto é o produto dos limites. E eu separei nesse produto aqui, ó. Nesse, vezes esse limite daqui. Esse aqui, eu sei calcular. Eu vou atrás desse limite. Se você prestar atenção, o limite de 5 sobre 2n mais 2 vezes 2n mais 1, isso vai a zero. Basta observar que seu denominador, quando o n tende ao infinito, cresce demais. E 5 dividido por um número muito grande, isso vai a zero, tá? Portanto, se essa sequência converge para L, xn mais 1 também vai para L.
xn também vai para L, e esse camarada aqui, ó, foi para zero. Então L é igual a 0 vezes L, isso implica dizer que L é igual a zero. Portanto, você mostrou que essa sequência converge e converge para zero. Então, é uma outra maneira de se mostrar a convergência dessas sequências, tá? Bom, propriedade dos limites, né? Já que estamos adentrando nos limites, note que sequências são funções reais, de modo que, dadas duas sequências, AN e BN, podemos construir novas sequências efetuando sua soma, produto e quociente. Isto é, podemos considerar AN mais BN, AN vezes BN e AN sobre BN. Bom, para essa última, é necessário que Bn seja diferente de zero para todo n, tá? Basta a gente lembrar lá do nosso cálculo 1. Bom, e aí surge a seguinte pergunta, olha. Se a n e Bn são convergentes, será que a soma de duas coisas convergentes é convergente? Será que o produto é convergente? Será que a n sobre Bn também é convergente? Essa é a pergunta que foi feita na época, né? Bom, veremos que a resposta para essa pergunta é afirmativa. Surge então uma nova questão. Se a n e Bn são sequências convergentes, então o limite de AN mais Bn, o limite de AN Bn e o limite de AN sobre Bn são dados em função dos limites de AN e Bn? Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de zero. Então, é costume nos referirmos a essas propriedades dizendo, respectivamente, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e que o limite do quociente é o quociente dos limites. Além dessas questões, veremos outras, tal como a regra do sanduíche, e o fato de que se a n vai a zero e Bn é limitada, a NBN vai a zero, tá? Então, tá aí essas duas proposições. Elas mostram que o limite da soma e o limite do produto eles são convergentes, desde que o limite de cada sequência individualmente também convija. Essas sequências AN e BN, por exemplo, com BN igual a uma constante, onde C é um número real fixo, ou seja, BN é uma sequência constante, pelo teorema anterior, BN a N é convergente. Isso é o limite de C vezes AN, que isso é igual ao limite de BN vezes AN, que isso é igual ao limite de BN vezes o limite de AN, que isso é igual a C vezes o limite de AN, tá? Então, tudo isso aqui são coisas que a gente já viu do cálculo. O limite de uma constante vezes uma sequência é a constante vezes o limite da sequência. Tudo isso a gente já conhece do cálculo, tá? Dado uma sequência n, podemos construir a sequência módulo de AN, constituída pelos valores absolutos desses termos. Então, proposição 4. Se AN é uma sequência convergente, o módulo de AN também é convergente, e o limite do módulo de AN é igual ao módulo do limite de AN, tá? A recíproca disso aqui não é verdadeiro, tá? A volta desse resultado não é verdadeiro, tá? Bom, outra proposição, uma observação, aliás, é a seguinte. A sequência menos 1 sobre n, menos 1 elevado a n, ela é divergente e o módulo dela ela é convergente para 1. Entretanto, temos o seguinte resultado. Se a n for uma sequência convergente, então o limite de AN vai igual para zero, se somente se o limite do módulo de AN for igual a zero. Tá? Então, isso é um resultado muito importante que a gente vai usar bastante. Se a n for convergente e o limite de AN for para zero, então o limite do módulo de AN também vai para zero. Tá? Proposição 6. Seja n uma sequência convergente, tal que a n é diferente de zero, então, para todo n, o limite de AN
é igual a um certo A, diferente de zero. Então, o limite de 1 sobre AN é igual a 1 sobre o limite de AN. Isso, por sua vez, vai para 1 sobre A, tá? Ou seja, só estou relembrando essas coisas que a gente já conhecia dos limites, tá? O limite de AN e BN sequências convergentes, tal que BN é diferente de zero para todo N. Então, o limite de BN é diferente de zero e ela converge de modo que o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Bom, uma outra coisa interessante é que se AN e BN forem convergentes e AN for menor ou igual que BN, o seu elemento AN, então o limite de AN será menor ou igual que o limite de BN, não tem jeito, tá? E aí aparece o poderoso, né, teorema do confronto, né, ou teorema do sanduíche, alguns livros de cálculo chamam assim, né? Então se AN, BN e CN são sequências tais que AN é menor ou igual que BN, que é menor ou igual que CN, se AN e BN convergem, então não tem jeito. O limite de AN é igual ao limite de CN, que é igual a um certo L. Então, o limite de BN vai para L, de modo que BN também converge, tá? Então, esse teorema do confronto é fazer a N ir para um certo limite L, CN vai para o mesmo limite L, logo não tem para onde correr, tá? A BN será obrigatoriamente convidada a convergir para L. Exemplo, né? Fazer exemplo que é onde a gente amadurece essa ideia. Sejam B pertencente a R um elemento fixo e YN dada pela seguinte expressão, seno de B vezes N sobre N. Isso é uma sequência. Então, limite de YN, isso é igual a zero. Bom, como assim, professor? Olha, o seno de BN, B vezes N sobre N, é menor ou igual que 1 sobre N. Isso implica dizer que o seno de BN sobre N é menor ou igual que 1 sobre N e é maior ou igual que menos 1 sobre N. Se a gente for estudar que nem no cálculo, esse limite vai a zero, esse limite vai a zero. Então, pelo teorema do confronto, isso que está aqui no meio também vai para zero, né? Então, pelo teorema do confronto, esse limite vai a zero. E dessa forma, a gente conclui que o teorema do confronto é muito útil para mostrar alguns limites de sequências, tá? É um teorema muito utilizado. Bom, um outro exemplo está aí, um pouco mais delicado, né? A sequência YN, ela é n fatorial dividido por n elevado a n. Bom, n fatorial, não sei se vocês lembram, mas isso é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, reticências vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, conclusão, o limite de yn vai a zero, ó. Poxa, enxergar esse limite indo a zero vai ser difícil, tá? Mas vamos tentar. Vamos escrever alguns termos e observar o que acontece com yn quando n cresce. Então, se vocês observarem, primeiro termo de uma sequência é fazer n igual a 1. N igual a 1 é a mesma coisa que a y1 é igual a 1 fatorial dividido por 1 elevado a 1. Isso é igual a 1, né? O segundo termo, o y2, é 2 fatorial dividido por 2 elevado a 2. 2 fatorial é 2 vezes 1 e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, meio. Então observe que a minha sequência, né, satisfaz essas condições, de modo que o y1 é 1, o y2 vai ser escrito assim, ó, 1 vezes 2 dividido por 2 vezes 2, o y3 é 1 vezes 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 3 vezes 3, de modo que o yn, ó, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n, dividido por n vezes n, quantas vezes? N vezes, tá?
Então, observando a expressão obtida para yn, parece que os termos estão decrescendo e talvez se aproximando de zero quando n é muito grande. Observe, vou pegar essa expressão 1 sobre n, deixar ela quietinha aqui, e vou trabalhar com essa. Observe que isso aqui, ó, essa expressão é no máximo igual a 1, né? Quando? Quando n for 1, né? Bom, o numerador é menor ou igual e o denominador é muito maior, né? Portanto, a sua yn ela é maior do que zero, menor ou igual que 1 sobre n, e se você pensar no teorema do confronto, estudando esse limite, isso vai a zero, o limite de uma constante é a própria constante, consequentemente, o yn foi imprensado por essas duas sequências, né? Ou seja, pelo teorema do confronto, a nossa yn tem que ir para zero, tá? O teorema do confronto é muito útil para mostrar esses limites. Bom, se a n converge para zero, isso é um resultado muito importante, tá? Se a n converge para zero e Bn é limitada, então o produto tem que convergir para zero. Bom, exemplos. Seja a minha x igual a 1 sobre n, a minha y igual a cosseno de nπ dividido por 2, então xnyN converge. Mas para quando? Para zero. Note que yn ela é limitada, né? Uma vez que o módulo do cosseno é sempre menor ou igual que 1. Então, essa daqui, a yn, ela é limitada. Bom, para todo n, tá? Sabemos que 1 sobre n vai a zero. Logo, usando esse teorema, concluímos que se xn vai a zero e a y sobre n é limitada, logo, a cosseno de n vezes π sobre 2 dividido por n, ela também vai a zero. É importante ressaltar que yn ela não é convergente, tá? Pois possui duas subsequências constantes que convergem para valores distintos. Então, a yn ela não é convergente. Porém, quando a gente faz esse produto de xn por yn, ela converge. Só preciso que a yn seja limitada. Então, esse é um resultado muito forte, muito importante e bastante utilizado nas demonstrações, tá? Bom, um exemplo de sequência de funções. Seja C do intervalo fechado 0, 1, o espaço das funções contínuas, ou seja, esse conjunto é o espaço das funções contínuas, ou seja, f do intervalo fechado na reta, com a seguinte métrica. Como é que calcula a distância entre duas funções? Bom, a distância entre duas funções vai ser chamada de máximo entre o módulo de f e g, da diferença de f menos g, né? Neste espaço, considere a sequência fn dessa forma. Para cada n, a minha função está sendo modificada. Então, fn ela é n vezes t dividido por n mais t, para todo t pertencente ao intervalo fechado 0, 1. Cada termo da sequência é uma função de t. Assim, o limite, se existir, será uma função de t. Pergunta: o que ocorre se considerarmos t fixo e o n variar? Tá? Então, essa é a pergunta. Também é feita. Bom, podemos verificar facilmente que o limite de n vezes t dividido por n mais t, isso é igual a t. Ou seja, essa é a função ao qual a minha f de n converge, tá? Então, a afirmação que eu falo para vocês é que o limite da fn vai para f de t sempre que eu estiver no conjunto C de 0, 1. Bom, de fato isso converge, né? Por quê?
Porque a distância de Fn para F é o máximo entre a diferença entre módulo da Fn menos a F. A Fn é Nt dividido por N mais T menos T. Bom, multiplica o numerador e o denominador da T por N mais 1 dividido por N mais 1. Denominador é o mesmo, desculpa, N mais T. Denominador é o mesmo, Nt menos T vezes N menos T, isso é Nt menos Tn mais, desculpa, menos, né, T ao quadrado. Ok, se você prestar atenção, o módulo disso aqui, né, o módulo disso aqui é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque t está ao quadrado, n é natural e t está variando entre 0 e 1. Ou seja, esse menos aqui cancela com o módulo e fica só a expressão. Bom, isso é menor ou igual que t ao quadrado sobre n, uma vez que t está variando entre 0 e 1. Isso, por sua vez, ó, o maior valor que isso assume é 1 sobre n. Mas 1 sobre n, isso está convergindo para zero. Tá? Então, isso está convergindo para zero. Observação. Na aula 5, o valor absoluto e o espaço métrico, definimos uma métrica num espaço de funções usando o supremo, né? Então, neste exemplo, nós usamos o máximo, porque estamos trabalhando num espaço de funções contínuas, definidas no intervalo fechado e limitado. Se é fechado e limitado, eu garanto a existência do supremo, né? Em um intervalo desse tipo, toda função contínua assim no valor máximo. Então, eu tenho como garantir a existência do máximo para esses valores, de modo que eu consigo encontrar. Tá? Então, está aqui um exemplo mais sofisticado, ao qual eu pego o espaço das funções. No espaço das funções, com essa métrica, eu consigo mostrar que a minha Fn ela converge para F, onde F é igual a T. Tá? Então, se você quiser, dá para brincar com essas funções. É só atribuir valores de n e você vai brincar com essas funções, mostrar o gráfico, mostrar para onde o gráfico está caminhando, né? Para onde o gráfico dessas funções está convergindo, para onde ele está querendo ir. Então, a Fn de t, à medida que o n está indo para o infinito, isso aí está convergindo para t.